Olá, leitores! No vídeo de hoje vou falar um pouquinho de algumas explicações do porquê a saga Crepúsculo é tão odiada, e não estou falando da saga Crepúsculo, os livros, porque eu acredito que a maioria das pessoas que falam mal nunca leram os livros, mas sim sobre o hate dos filmes da saga Crepúsculo. O que acontece quando a gente abre o YouTube, abre o TikTok, abre, enfim, diversas redes sociais, já vem uma enxurrada de conteúdo. Ai, Crepúsculo é ruim, viu os filmes da saga Crepúsculo acham lixo. Ai, olha como os personagens são ridículos, olha que história lixo, olha que história besta, olha o que tá acontecendo, ai, que coisa ridícula, blá 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 blá. Milhares de coisas aí que o pessoal fala, tipo, ah, eles não são vampiros de verdade, entre outras questões. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e eu também vou falar um pouquinho sobre como eu era uma super hater da saga Crepúsculo e me tornei fã, gente. Não fã no sentido de ser obcecada, porque muita gente pelo TikTok acha que a minha saga favorita é a saga Crepúsculo, saga de livros, mas não é. No entanto, eu tenho mais de 20 livros sobre a saga, inclusive livros sobre psicologia na saga Crepúsculo. Pra quem não sabe, eu sou estudante de psicologia e inclusive fiz um trabalho sobre a saga Crepúsculo, mais especificamente sobre a Bella Swan, em relação, assim, a algumas questões do Freud, do inconsciente, sobre os sonhos. Eu consegui fazer essa relação e fiz um trabalho super legal que teve uma nota muito boa e que viralizou uns anos atrás aí no TikTok, quando eu fiz aí esse trabalho. Muita gente achou que fosse meu TCC, etc, mas não é. Inclusive meu TCC é sobre TDAH, não tem nada a ver, enfim, com a saga Crepúsculo, mas enfim, eu vou falar um pouquinho sobre essas questões, e nesse vídeo eu não vou mostrar todos os meus livros sobre a saga, ainda vou gravar um vídeo sobre isso, porque muita gente me pergunta, eu sempre gravo no TikTok, enfim, mostro fotos, essas coisas, só que minha coleção vai sempre crescendo, se modificando, e muitas pessoas querem mais detalhes sobre onde eu comprei, sobre o que se fala esses livros, etc. Então, esse vídeo não é pra isso, esse vídeo é realmente para falarmos sobre o hate dessa saga. E também um pouquinho do hate sobre a autora que escreveu essa saga. Mas que quando eu pensei em gravar esse vídeo, não era o primeiro ponto que eu ia falar, mas eu vou começar falando sobre a autora, porque tiveram muitos autores famosos, inclusive o Stephen King, que falaram mal dela de uma forma super absurda e super assim, o que tá acontecendo? Principalmente porque as críticas do Stephen King batem direto com coisas que ele sofreu no início da carreira dele, porque no início da carreira dele, as pessoas, enfim, não gostavam dos livros dele, não consideravam ele assim, nossa, o escritor de terror, essas coisas. Ele era muito subestimado, e ele começou a fazer isso com outros escritores, principalmente gente como essa escritora. E eu acredito que isso vem ao fato, vamos combinar, de que ela é uma escritora mulher, uma escritora madura, que escreveu livro para adolescentes, um livro de romance, um livro assim super tranquilinho, um livro que não é feito para o público adulto e principalmente um público adulto masculino. Críticas sobre a autora vem muito mais do fato dela ser mulher, não ter escrito um livro para, enfim, todas as faixas etárias, ser um livro mais ou menos para adolescentes, jovens adultas e até um pouco de mulheres adultas, porque tem alguns personagens que são, sim, um pouco mais adultos, mas, enfim, é focado no público adolescente e principalmente no público adolescente feminino, naquele processo de descobrir o primeiro amor, descobrir quem que é, o que quer fazer da vida, enfim, é uma faixa etária muito específica, é um livro bem específico mesmo. E eu não tô falando isso de forma infundada, tá? Assistam ao documentário Twilight in Forks, que fala muito sobre algumas questões culturais ali da região de Forks, algumas questões sobre o livro, enfim, a autora ter se inspirado lá nessa cidade pra fazer, realmente visita a saga, pergunta às pessoas daquele período que foi feito o documentário, enfim, inclusive pessoas que são de origem quileute, que são quileutes, que moram lá, sobre como eles enxergam tudo isso, pessoas, enfim, da escola que aparece lá nos filmes, porque tudo foi gravado, na verdade a maior parte dos filmes foi gravado na cidade de Forks, mas toda a história, toda a ambientação dos livros em si é na cidade de Forks, com elementos reais, restaurantes reais, enfim, locais reais que realmente existem ali na cidade. E nesse documentário aparecem alguns profissionais falando, enfim, sobre toda essa questão, inclusive historiadores, alguns professores de literatura, etc. E um deles em específico cita essa passagem do Stephen King falar mal da Stephenie Meyer e como isso é um pouco estranho e como é um pouco infundado essa crítica que ele faz, porque não é uma crítica necessariamente construtiva ou uma crítica tipo, não gostei dos livros e é isso, é uma crítica meio atacando realmente a escritora e os livros que ela escreve.
basically say that no, these are stupid readers who have no taste, and their experience is not real. That's the part that just makes me go, wow, can you really say that? If these people are having what they feel are really profound literary experiences, engagement with this text, and a resonance at their core of their being, that's not real. That's something that they're faking? I mean, how do you get around that? And so I look at people like Stephen King who say he's a lousy writer, but he's a genre writer that for years was dismissed as just a horror thing. How does he get off saying that she doesn't know how to write? He said once before that if my book sells, I'm a good writer. Well, Stephanie Meyer is a great writer. Sendo que Stephanie Meyer não escreveu só Crepúsculo, ela também escreveu A Hospedeira, que é considerado um clássico moderno, que tem ficção científica, romance, enfim, é um livro bem denso, e também escreveu o livro A Química, gente, que tem uma coisa meio Sherlock Holmes, meio ação, um pouco assim de suspense, enfim, investigação. É muito legal esse livro, ele é diferente dos outros livros que ela escreveu, mas claro, também foca no romance, porque ela gosta de escrever romances em seus livros. Mas enfim, são 3 livros, na verdade são 3 coleções de livros, porque essa Crepúsculo não é um livro só, né, é uma coleção, mas enfim, são livros distintos que essa autora escreveu e que não são valorizados simplesmente porque ela escreveu a saga Crepúsculo. As pessoas não leem os livros dela porque simplesmente ela escreveu a saga Crepúsculo, então todos os livros dela não são legais. Mas enfim, pra quem assistiu A Hospedeira, sabe que A Hospedeira tem sim uma pegada um pouco diferente da saga Crepúsculo. E sim, por mais que o filme da Hospedeira tenha focado em romance, tenha focado em um, enfim, quadriângulo amoroso, porque não era um triângulo amoroso, era uma coisa muito louca, porque eram 2 pessoas dividindo o mesmo corpo aí, uma alienígena, uma humana, enfim, coisas acontecendo. O livro é um pouco mais tenso, um pouco mais denso em relação a como, enfim, esse ser aí, essa Melanie com a Pellegrina, eles estavam lidando com toda a situação, como as pessoas enxergavam elas, todas as situações ruins que elas passaram, reflexões, etc. Mas, enfim, por mais que o filme tenha focado um pouco mais no romance, o livro da Hospedeira não é só romance, gente, tem outras questões envolvidas muito interessantes. Mas voltando, e algumas críticas controversas que a Stephanie Meyer recebe é na relação da religião dela com a escrita dos livros da saga Crepúsculo, porque, pra quem não sabe, a Stephanie Meyer é mormon, ou seja, ela é da Igreja do Espírito Santo dos Últimos Dias, algo assim, eu não me lembro exatamente a sigla que eles usam, como, enfim, eles se referem, mas são conhecidos aí como os mormons. Ela é mormon e por muitas pessoas o livro dela é considerado muito conservador por essa questão de esperar pelo casamento, por, enfim, algumas questões aí religiosas, os personagens, eles terem uma crença aí num céu, num Deus, mas também, para os conservadores, eles criticam a saga Crepúsculo, sendo que não faz sentido, porque se o livro ele é mais conservador, como ele não seria mais conservador? Então existe aí um embate de Stephanie Meyer escrever um livro conservador, que as pessoas super conservadoras apoiam os filhos lerem, ou a Stephanie Meyer escreveu um livro nada conservador, muito louco, que tipo, não, muito louco, muito romance, muita coisa, ou ele escreveu um livro equilibrado, meio que assim, um pouco real, né, sobre como as relações acontecem. Por mais que tenham vampiros, existem algumas relações muito reais ali que acontecem nos livros, inclusive muitos sentimentos reais. Uma coisa interessante da saga Crepúsculo é que cada livro da saga Crepúsculo é inspirado em um livro clássico. Por exemplo, o primeiro livro, Crepúsculo, é Orgulho e Preconceito. O segundo livro, Lua Nova, é Romeu e Julieta de Shakespeare. Inclusive, isso fica muito óbvio, muito nítido quando você lê Lua Nova. Além do mais, Lua Nova também aborda questões como depressão, dependência, enfim, algumas questões aí familiares e questões pessoais da Bella, que é muito interessante. Eu, enfim, como estudante de psicologia, futuro profissional de psicologia, já participei de um projeto muito interessante que a gente fez essa análise aí psicológica da Bella, e é muito legal porque tem muita coisa interessante que a gente pode falar sobre isso, e é por isso que, inclusive, esse é um dos livros menos favoritos da saga Crepúsculo entre as pessoas, porque a Bella está com depressão e está passando por situações ruins, e ninguém gosta de ficar lendo isso, principalmente porque ainda na nossa sociedade existe a ideia de que depressão é mimimi, depressão não é nada, ou que tipo, a Bella tava fazendo drama, olha que situação, mas se a gente levar toda a história aí da Bella, a gente consegue entender mais ou menos o que tá acontecendo na cabeça dela e por que ela sofre tanto e por que ela também tem ideações suicidas. Desde o começo ela não quer estar viva. Mas enfim, e o terceiro livro é inspirado em O Morro dos Ventos Uivantes. E claro, Stephanie Meyer também foi acusada de ser machista, gente. Inclusive ela escreveu Vida e Morte no aniversário de 10 anos na saga para comprovar que o seu livro não era machista. E sim, é porque uma humana é muito mais fraca que um vampiro. Mas se a história fosse ao contrário, ainda iria funcionar. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu perfil, muito interessante. Mas enfim, muitas coisas aí acontecendo, mas ninguém realmente sentando e analisando essa Crepúsculo. Claro que existem situações tóxicas, problemáticas, enfim,
péssimas dentro da saga, mas essas questões são criticadas, não são colocadas como normal. Claro, se a gente fizer uma análise lendo certinho as situações. Porque tem uma questão, o Edward está apaixonado, a Bella está apaixonada, e a gente consegue ver aí algumas situações assim, o Jacob tá loucamente apaixonado, muitos outros personagens estão passando por problemas pessoais, no entanto, se a gente conseguir juntar tudo isso, a gente consegue entender aí um panorama do que tá acontecendo, inclusive panorama de crítica, de um personagem meio que criticando situações do outro, mostrando, poxa, isso aqui não é certo, poxa, isso aqui não é legal, e quanto mais livros da saga tem, mais a gente consegue ver essas pequenas críticas sobre essas situações muito loucas que acontecem. E fechando agora um pouco esse assunto sobre a autora, por que as pessoas falam tão mal dos filmes? Eu tenho um livro que é o Diário de Anotações da diretora do primeiro filme da saga Crepúsculo, falando um pouco sobre esse processo de gravar, edição, enfim, toda essa questão aí do primeiro filme, toda essa questão que o primeiro filme envolve. E uma coisa que a gente tem que entender é que Crepúsculo foi sim um marco em filmes e também em livros para adolescentes. Principalmente o filme, porque depois do filme de Crepúsculo vieram outros filmes inspirados em livros, assim, com questões sobrenaturais, mais contemporâneas. Então ele foi realmente um marco ali, muita gente se lembra que talvez ele seja o primeiro livro de romance adolescente com fantasia que tenha sido adaptado dessa forma para os cinemas. Então, levando aí considerações de pioneirismo, não era que ele não tinha nenhum investimento aí de produtora, que ele não tinha nada. Ele até possuía algum investimento, ele não chegava a ser um filme independente, sabe? Um filme, assim, sem editora, sem, enfim, editoras não, né? Sem produtora, sem uma equipe ali. No entanto, a equipe era muito reduzida, o orçamento deles era muito baixo, eles não sabiam se ia dar certo ou não, inclusive várias roupas ali que a Bella tá usando a própria diretora, assim, ia emprestando, enfim, era uma coisa meio que eles iam se ajudando. E tinha algumas cenas que eram muito difíceis de ser gravadas por conta disso. Inclusive aquela cena que o Edward, pá, tira a camisa, brilha, aquela situação toda, inclusive não é assim que a Bella descobre que o Edward é vampiro nos livros, porque os livros não são exatamente iguais aos filmes, mas nessa cena foi uma situação muito difícil de gravar, porque o Edward, na verdade, o Robert Pattinson, tinha muitas marcas de espinha, e isso ficava muito difícil na época de cobrir, porque, gente, eles não tinham um grande orçamento, na época também era muito difícil, assim, essas questões de produção visual, não era tão avançado, né, na época, hoje em dia é muito mais fácil modificar essas coisas, um bom orçamento, mas enfim, então foi muito difícil cobrir essas espinhas do Edward, tinham que passar muita maquiagem nele, e nessa cena em que ele brilha, que acontece no livro, mas não acontece quando ela descobre que ele é vampiro, acontece mais pra frente ali, acontece nos outros rolês, ele não brilha daquela forma, a pele dele é colocada como se fosse um mármore, gente, um mármore com um certo brilho, mas como eles iriam representar isso em um ser humano de verdade? Isso é colocado lá nesse livro, gente, que ela ficou pensando, gente, como que a gente vai fazer isso? Então eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época com as ferramentas que eles tinham. Então algumas questões que as pessoas criticam sobre o filme são questões simplesmente de falta de orçamento, que talvez com um orçamento melhor eles fariam diferente. Inclusive os outros filmes da saga Crepúsculo trocaram o diretor, fizeram assim um maior investimento, e por mais que tenha algumas cenas que ficaram bizarras, porque eles começaram a fazer os filmes pra vender e começaram a mudar coisas dos filmes que nos livros não era exatamente dessa forma, e começaram, enfim, a mudar um pouco do sentido, simplesmente pra vender, realmente começou a ficar um pouco estranho. Claro que tem algumas coisas icônicas que acontecem nos livros e acontecem nos filmes, mas não é exatamente igual. Então, assim, as pessoas não gostam da saga Crepúsculo, as pessoas colocam hate nessa saga por não terem lido os livros e também por conta do orçamento, por como as coisas foram sendo dirigidas aí pra fazer esses filmes. Porque tem realmente umas coisas que você fala, gente, como que eu gostava disso? Como que isso aqui era legal? Porque fica feio. Hoje em dia fica feio, mas igual a gente vê uns filmes antigos, aqueles efeitos horríveis, aquelas coisas que você fala, gente, o que tá acontecendo? Mas claro, não tinha recurso, não tinha orçamento, então as coisas ficam um pouco assim, a gente tem que também entender esse lado. Então, que tipo de crítica a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uma crítica que realmente tem a ver com a história? A gente tá fazendo uma crítica que realmente, assim, não, realmente, a adaptação não ficou legal, o roteiro ficou, sei lá, os atores, enfim, qualquer coisa. Ou a gente tá fazendo uma crítica por uma coisa que eles deram o melhor naquele momento. Mas, claro, quando é um filme indie, cult, eu tô falando isso, gente, porque por muitos anos eu me considerei cinéfila, inclusive eu tinha um perfil que chegou, enfim, a ter muitos seguidores no Instagram, onde eu falava exclusivamente sobre filmes, analisava filmes, falava sobre filmes cultos, falava sobre filmes de todas as formas que vocês puderem imaginar. E assim, então a crítica é por ele não ser um filme cult, porque quando é um filme cult, a gente perdoa. Ai, gente, é porque não tinha um orçamento. É por isso que, sei lá, tal cena é estranha, mas você tem que entender o conceito do não sei o quê. Então assim, a gente tenta entender o conceito, a gente tenta entender a situação, a gente tenta analisar isso. Só quando é um filme
que a gente acha que, nossa, esse filme revolucionou a história do cinema, ou a gente tenta compreender também nos filmes que a gente assiste normalmente. Claro que tem filmes que a gente vê, por exemplo, na Netflix, que tem um recurso incrível, que a câmera tá ótima, que tá tudo maravilhoso, e a história é uma porcaria, você não consegue salvar nada, você fala, gente, o que é isso? Mas Crepúsculo não é exatamente assim, entendeu? Então a gente tem que pensar por outros lados, não só gravar vídeo aqui pro YouTube, fazendo chacotinha, fazendo gracinha, com garotas adolescentes ou mulheres adultas que gostavam dessa saga, e mostrando como isso é ridículo, como que é ridículo, entre aspas, esse universo feminino, esse universo adolescente, esse universo dos livros, porque isso não acrescenta em nada, isso só mostra o quão pouco conhecimento você tem sobre esse assunto, o quão pouco você pesquisou sobre, o quanto você quer apenas monetizar sobre um assunto que já tá batido. Não faz mais sentido odiar Crepúsculo, não faz mais sentido ficar, gente, ai que lixo, ai que não sei o que, porque, enfim, não tem lógica, é uma coisa que não foi escrito às vezes pro seu público, não foi escrito pra você, às vezes não é o gênero literário que você gosta, porque nem sempre as pessoas gostam de romance. Por exemplo, meu gênero favorito é ficção científica, não gosto muito daqueles romances pastelão, daquelas coisas, e não é por isso que todo livro de romance que eu vou ler, eu vou dar uma classificação lá embaixo, porque, eu não gosto do gênero, pipipipopopó. Não, a gente tem que analisar, gente, os filmes, os livros, sobre o que eles são, sobre as propostas que eles nos apresentam. E não só sobre, é porque eu não gosto tanto disso, então vai ser super negativo, porque, sabe, porque é isso. Não, se a gente está analisando de uma forma um pouco mais técnica, uma forma um pouco mais assim, principalmente nesses vídeos aí, roteiro e pá, vamos analisar isso de forma honesta. Se tiver ruim, ok, a gente aceita, mas se for uma coisa super escandalizada, só pra viralizar, pra quê? Ridicularizar coisas que meninas gostam, ridicularizar coisas de meninas adolescentes, não é piada, não é legal, não é interessante, porque eu poderia super chegar aqui e acabar com Scott Pilgrim. Gente, eu assisti ao filme, assisti, assim, desde, assim, muitos anos, assistia sempre, pá, eu já li as HQs do Scott Pilgrim, eu poderia simplesmente vir aqui, porque tem várias questões que eu não gosto, enfim, desse universo aí do Scott Pilgrim, e acabar com ele. Mas é um nicho que os garotos adolescentes gostam, e por conta disso é super valorizado. Ai, a Ramona, ai, o Scott, ai, o Canadá, ai, Pipi da história, ai, popopó, olha só que louco, olha só que legal. Aí chega alguém aí e fala mal, aí vocês ficam, nossa, ai, mas não é assim, ai, mas na HQ, ai, mas o filme teve isso de produção, ai, mas o filme só teve eles tiveram que fazer adaptações do roteiro, lá. Ok, aí vocês vão falar tudo isso e eu vou ter que aceitar. Mas quando eu falo isso sobre uma obra para garotas adolescentes, ninguém entende. Entende? É um pouco difícil de eu conseguir compreender isso, de mastigar isso. E isso não acontece só com a saga Crepúsculo. Garotas que são super fãs de bandas como One Direction antigamente, ou até mesmo o BTS, que na época a gente estourou muito, na época quando eu era mais adolescente, tá? Eram ridicularizadas. Olha como nós somos obcecados, olha só como elas são obsessivas. Mas garotos que são obcecados por futebol, obcecados por carros, obcecados por outras coisas, isso então seria ok, seria normal, desenvolvimento normal, mas garotas passarem por esse processo, mas com coisas que não necessariamente garotos gostam, que são consideradas, enfim, masculinas, não são consideradas masculinas na verdade, então isso não é normal, então isso é agressivo, então isso é ridículo, isso é escandalizado, então a gente tem que começar a refletir um pouco sobre isso, porque senão fica completamente incongruente e assim a gente se perde totalmente nos nossos argumentos. Então, não gostar dos filmes da saga Crepúsculo, achar que eles não foram bem produzidos e achar que o roteiro não ficou legal, é ok, mas agora escrachar e falar que é um lixo, que é a pior coisa que já existiu, entre outras coisas, é um tanto exagerado, principalmente como uma forma de simplesmente viralizar e ridicularizar e humilhar todo o processo aí da criação, toda a questão, toda a história e ignorar muitas coisas que Crepúsculo trouxe de positivo. Muita gente não enxerga isso, mas se vocês assistiram o documentário Twilight in Forks, Crepúsculo ajudou muito a cidade de Forks a se restabelecer economicamente, porque antes era uma cidade que só chovia, tinha algumas questões aí, natureza, madeira, enfim, era uma cidade bem pequena, bem pacata, mas eles passavam por alguns problemas, alguns processos, principalmente os Quileutos. Mas a saga Crepúsculo, a Stephenie Meyer, escrevendo esses livros ambientados lá, trouxe turismo, as pessoas queriam, enfim, tá nessa cidade chuvosa, as pessoas conheceram mais a cultura dos Quileutos, inclusive ajudaram
ajudaram eles em alguns projetos sociais, enfim, doando, participando ali, o que é muito interessante, e também trouxeram uma maior economia aí com outras questões, como ficando lá para poder fazer trilhas, acampamentos, fazer aqueles tours lá com objetos do filme, no carro da Bella e na casa da Bella, e as pessoas acharam naquele começo, eu não sei como é hoje em dia, porque o documentário não foi atualizado, mas as pessoas achavam legal, interessante, porque isso aumentou a economia da cidade. Inclusive, o chefe de polícia na época assinava no livro das pessoas como se fosse o Charles Swan. Tinha um senhorzinho que era considerado o vô do Jacob Black, porque o sobrenome dele também era Black, ele achava incrível, ele amava tirar foto com as pessoas e contar sobre a cultura dele. E nesse documentário, inclusive, conta qual é a verdadeira história sobre os Quileutes, enfim, quais as relações que Stephenie Meyer conseguiu fazer e quais coisas, enfim, não é a mesma coisa. Mas claro, existem sim muitas críticas no filme que a gente tem que considerar. Por exemplo, se esse filme fosse lançado hoje, provavelmente deveria haver mais diversidade. Se os livros fossem lançados hoje, provavelmente deveria ter mais diversidade. Mas são questões de tempo. Outros livros também tiveram marcas no tempo. Por exemplo, A Escola do Bem e do Mal. Gente, aquele livro que foi inspiração para aquele filme que lançou na Netflix, super legal, super incrível, romantizava as meninas não comerem, romantizava distúrbios alimentares. Eu só dou uma olhadinha no vídeo lá da Belle, que vocês vão entender lá no TikTok, gente, que ela fez um vídeo sobre isso, falando como, quando ela começou a ler esse livro, ela ficou, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas, hoje em dia, esse livro não é interessante. A gente consegue enxergar essa crítica, a gente consegue enxergar que hoje em dia isso não cabe mais, porque a gente tem processos diferentes. E quando foi lançado o filme, que foi lançado atualmente, eles fizeram uma remodelação que ficou incrível. Crepúsculo não teve isso, ele foi lançado, teve o filme, não teve remodelação, lançaram-se novos livros, na verdade nada de muito novo, porque foi lançado Vida e Morte, que é Crepúsculo com o gênero dos personagens invertidos, e foi lançado Sol da Meia-Noite, que é a visão do Edward sobre o primeiro livro da saga Crepúsculo. Na verdade, não sobre o primeiro livro, mas sobre o momento, porque os livros não são iguais, eles têm passagens que se passam no mesmo momento onde a Bella e o Edward estavam juntos, mas existem passagens também muito diferentes. Então o livro, ele não expandiu, não teve mais. Então ele meio que parou naquele tempo. Então, em alguns pontos, sim, aquele livro parou no tempo em relação à diversidade, em relação a algumas críticas que hoje em dia talvez nós faríamos, nós abordaríamos diferente. E para finalizar o vídeo, eu vou falar de como eu me transformei de super hater a fã. Quando a saga Crepúsculo lançou, todo mundo via aquelas coisas na internet, todo mundo via aquelas meninas conversando, gostando, lendo pôster do Robert Pattinson, do Taylor Lautner, entre outros, pôster lá da Kristen Stewart, e era muito colocado na mídia o quanto isso era ridículo. Então essas meninas eram humilhadas, então gostar de Crepúsculo era você ser humilhado, era você ser colocado em uma categoria ali abaixo. E quando a gente consome esse conteúdo quando a gente é mais novo, por exemplo, quando eu era mais nova eu não tinha idade pra assistir e nem ler a saga Crepúsculo. Eu não tinha assistido, eu não tinha lido, eu não tinha visto nada. Minhas irmãs mais velhas gostavam, achavam bacana, não é que elas eram fãs assim, mas elas gostavam, elas assistiam, e era normal você falar assim, ai que lixo, olha como é que você gosta disso, olha que ridículo. Então assim, eu era super hater, e eu fiquei com isso na minha cabeça, porque aquilo fica intrínseco em você, que aquilo é ruim, por muitos anos mesmo. Aí assim, passou-se os anos, eu adquiri idade para assistir Crepúsculo e para ler, mas eu não tinha lido e não tinha assistido. Aí um dia eu assisti, se não me engano, acho que o primeiro filme de Crepúsculo que eu assisti foi Lua Nova, e na época eu achei muito profundo algumas questões da Bella, aquilo dela ficar no quarto, olhando assim, pra aquilo pra mim foi muito profundo, sabe? Tocou ali aquela situação em mim. Aí eu pensei, por quê? Eu odeio essa Crepúsculo, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver os filmes, gostei, eu consegui ver o último filme, se eu não me engano, no cinema. Enfim, eu vi alguns filmes aí no cinema, acho que foi só o último, os dois últimos, na verdade, porque dividiu o último livro em dois. O último livro, na verdade, são 3 livros dentro de um, mas fizeram parte 1, parte 2, não necessariamente dividindo certinho como é no livro, mas enfim. Aí eu fui ver os filmes, achei bacana, mas ainda não tinha lido os livros. Aí eu fui passar umas férias de julho na casa da minha avó. E eu tinha conseguido comprar os livros baratinho, Americanas. Eu comprei cada um dos 4 primeiros livros por R$10, novos. E eu fiquei, gente, tá muito barato. Eu fui lá na Americanas um dia e comprei. Simplesmente peguei os livros porque eu falei, como que eu posso falar mal? Como eu posso falar que é ruim, que é bom, que sei lá, se eu não li os livros? E nessa época eu já era leitora. Então eu pensei, não, eu preciso ler os livros. Aí eu peguei, levei todos esses livros lá para julho, lá para casa da minha avó, e aí eu fiquei, comecei a ler, e quando eu terminei eu falei, gente, os livros são bons,
O último livro, sendo bem honesta, não gostei muito. Mas por quê? Eu não gosto de plot de gravidez e eu também não gostei muito, assim, daquele final, sabe? Do jeito, assim, que acabou. Não gostei. A questão do imprint também, pra mim, foi muito difícil de entender no começo. Claro que no livro é explicado que não é uma questão romântica, é uma questão de cuidado, família, tem um outro significado lá, mas mesmo assim, pra mim, aquilo foi um pouco difícil. Até eu conseguir ali compreender exatamente qual que era o intuito daquilo dali, vendo outros personagens também tinham tido imprint, mas enfim. Então, pra mim, o último livro não foi muito legal. Eu também não gosto muito de Eclipse, mas porque eu não gosto muito, enfim, daquele negócio. Ah, vai ficar com um, vai ficar com outro, sendo que nunca foi uma escolha. Desde Lua Nova a gente já sabe que é sempre o Edward. O Jacob é um amigo, mas é um amigo que queria algo a mais. E a Bella, por medo de perder o Jacob, por medo de perder o melhor amigo, meio que estaria disposta a estar com ele romanticamente pra não perder ele se isso fosse extremamente necessário. Então, assim, são algumas situações que foram aí sendo construídas que, enfim, eu gosto muito do primeiro livro, mas o meu favorito é o Lua Nova. Eclipse é legal, mas é um livro que, tipo, não gostei tanto. A Breve Segunda Vida de Britannia, 5 estrelas, amo demais. Depois Amanhecer, eu não gosto muito do terceiro, se não me engano, o livro, mas o primeiro e segundo livro dentro lá de Amanhecer eu acho legal. E, enfim, Vida e Morte, eu amo, 5 estrelas. Sol da Meia-Noite, eu também gostei bastante, mas o Edward é muito chato. Eu acho ele, enfim, o cara é chato pra narrar. Mas, enfim, ele é um livro bom, mas eu achei o Edward chato de narrador. Mas é isso. Então, assim, conforme eu fui lendo os livros, conhecendo mais sobre a autora, conhecendo mais sobre a história, vendo outras perspectivas, inclusive fazendo críticas, porque existem muitas críticas a serem feitas, críticas construtivas, enfim, críticas que você fala, velho, esse personagem aqui não funciona, esse personagem é tóxico, olha esse personagem que é racista, o Jasper, olha só toda a situação que aconteceu. Então a gente faz críticas, a gente vai construindo aí nossa relação com a saga. E foi assim que eu comecei a gostar da saga Crepúsculo e ter mais de 20 livros sobre, de uma hater para uma pessoa que gosta da saga Crepúsculo, de uma pessoa que tinha zero interesse em ler esses livros a uma pessoa que leu todos. O meu intuito com esse vídeo não é obrigar vocês a gostarem da saga Crepúsculo, porque como eu disse lá atrás aqui no vídeo, você pode não gostar desse gênero literário, você pode não gostar desse estilo, você às vezes não é o público-alvo desse livro, você pode simplesmente, não tenho interesse de ler, eu não acho interessante, a história pra mim, enfim, não tem muito a ver, eu não gosto de livros desse estilo, e assim, tá tudo bem, você não precisa gostar. Mas você não gostar de uma coisa, ou você não ler essa coisa, não significa que você necessariamente pode falar mal ou pode acabar com aquilo. Como que você vai falar mal de uma história que você nunca leu? Como você vai falar mal de um filme que não foi feito pra você? Você pode falar, não gosto disso, não gosto daquilo, fazer críticas realmente. Mas até que ponto? Até que ponto você pode, enfim, humilhar quem gosta de alguma coisa? Até que ponto, enfim, isso pode continuar sendo fomentado? Até que ponto coisas que garotas adolescentes, que mulheres escrevem para mulheres, vai continuar sendo ridicularizado pela sociedade? Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Não é, enfim, uma bronca, mas é pra, enfim, a gente se ligar do que tá acontecendo. Porque não é justo a gente mudar em tantas coisas, essa questão de livros, de filmes, a gente realmente conseguir evoluir aí e, de repente, no Crepúsculo a gente para, ignora tudo e tchau. A gente conseguiu superar Fallen, que teve uma adaptação horrível pra filme, mas que tem uns livros incríveis. E claro, gente, o filme, como sempre, baixo orçamento, entre outras coisas, mas a gente conseguiu superar isso e entender que Fallen pode ser legal. Instrumentos Mortais, que teve um filme que muita gente odiou, falou, gente, que filme que é esse? Eu gostei do filme particularmente, conheci os livros assim. Aí teve uma série que mudou completamente o roteiro dos livros, mudou tudo, mas as pessoas conseguem superar isso e ler Cassandra Clare, compreender Cassandra Clare. Enfim, a Cassandra Clare tem mais de 15 livros, gente, sobre esse universo aí dos Caçadores de Sombras. Não sei quantos livros ela tem, eu tenho todos, tá, gente? Mas eu não sei quantos livros aí ela tem sobre esse tema. Então, assim, pessoal, a gente tem que parar pra pensar por que a gente tá criticando. A gente realmente tentou entender aquilo ou a gente simplesmente, não gosto e é isso? Porque existem várias formas de você falar isso. Vamos supor, eu não gosto de futebol, eu não assisto futebol, meu namorado ama futebol. Não é por isso que eu vou falar, olha que esporte ridículo, não tem sentido esse esporte, olha que inútil, olha esses jogadores dentro direito com isso, que coisa porcaria. Eu acabar com o futebol, sendo que, primeiro, eu não assisto futebol, eu não entendo nada de futebol, eu não tô no meio do futebol, enfim, pra que eu vou criticar esse negócio? E sim, o esporte não é feito pra mim. Não tem nada a ver comigo. Então tudo bem você não gostar. Mas não gostar não significa que você pode destruir aquilo. Como você vai destruir algo se simplesmente você não conhece? E observação, muita gente que falou que leu os livros da saga Crepúsculo, que fala mal aqui na internet,
não leu na realidade, porque muitas das passagens que eles descrevem não acontecem nos livros, só acontecem nos filmes, mas como as pessoas não leram, elas não sabem diferenciar isso. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, crepusculetes ou não. Um beijo e até a próxima! E assistam outros vídeos meus sobre a saga Crepúsculo para entenderem um pouquinho mais sobre esse universo.